eu sou a Fernanda e vou apresentar sobre os métodos de raio-x, absorção, emissão e difração. Nessa apresentação serão abordados os tópicos raio-x, que fala sobre a origem, a obtenção do raio-x, a energia disposta nele, entre outras coisas. Vamos falar também sobre os métodos de absorção, os métodos de emissão e os métodos de difração. O raio-x, ele está presente no espectro eletromagnético entre os raios ultravioleta e os raios gama. Ele tem um comprimento de onda médio de 1 Armstrong, mas podendo variar de 0,1 a 100 Armstrong. Também ele tem uma frequência muito alta e uma energia grande. Para se obter raio-x, a gente precisa mudar um elétron de camada. O modelo atômico de Bohr, ele mostra as camadas K, L e M. Então a gente vai ter o elétron no estado fundamental, mais escuro. Ele absorve energia, então ele vai para o estado excitado, que pula para a camada seguinte. Se ele estava na camada K, ele pula para a camada L. E ao retornar da camada L para a camada K, ao retornar do estado excitado para o estado fundamental, ele emite essa radiação. Então, para gerar essa radiação emitida, a gente atinge esse raio com energia, esse elétron, com energia, que a gente chama de raio-x primário. Ele tem uma energia bem elevada. E quando ele retorna para a sua posição original e emite radiação, esse é o raio-x secundário, que vai ter um comprimento de onda bem menor que o primário e vai ter características do elemento. Então, cada elemento emite uma onda de raio-x diferente. A energia do raio-x... A energia do raio-x a gente calcula como a energia do elétron ao mudar de camada. O subíndice alfa, aqui no começo, alfa, beta, etc., ele vai indicar o nível eletrônico original que esse elétron ocupava. Então, se ele estava no nível mais energético, ele é alfa. No nível seguinte, ele é beta, e assim por diante. Então, para calcular a energia do raio-x obtida, a energia que vai ser liberada pelo elétron, a gente tem a energia do elétron que ocupou o lugar do elétron expulso, então é a energia da camada que ele chegou, menos a energia de onde ele estava. A energia final menos a inicial. Para a produção de raio-x, a gente tem um espectro contínuo que deve ser simplesmente à rápida desaceleração dos elétrons que bombardearam a amostra. Então a amostra foi bombardeada por elétrons e as várias coisas que tinham no caminho, as várias interações que ela sofreu durante o caminho, causam uma rápida desaceleração. Então isso faz com que as outras moléculas recebam energia, os outros elétrons recebam energia, pulem de camada e percam essa energia e retornem para a camada original, liberando o raio-x. Essa radiação perdida, ela na verdade não é perdida. É a radiação que os elétrons iniciais perdem, mas essa radiação se transforma no raio-x contínuo, que vai ter um comprimento de onda mínimo, que está ligado à frequência máxima dessa onda. Esse comprimento de onda mínimo corresponde à energia máxima dos elétrons. É a máxima energia que o elétron pode liberar. Ele é inversamente proporcional à tensão aplicada. Então, quanto maior a tensão aplicada, menor o comprimento de onda
comprimento de onda mínimo. E a intensidade ou potência elétrica também é calculada baseado em tensão e número atômico. A gente vai ver direitinho essa fórmula. Para calcular o comprimento de onda mínimo, a gente precisa da constante de Planck, da velocidade da luz no vácuo, da tensão de aceleração aplicada no tubo, que geralmente é em torno de 50 eletrovolts, e da carga do elétron. Já para calcular a intensidade ou a potência total, a gente precisa da corrente aplicada, o número atômico do elemento que está sendo bombardeado e da tensão que está sendo aplicada. Num feixe de raio-x, aparece menos de 1% de energia dos elétrons. Todo o resto da energia é transformada em calor. Então, quando você vai fazer algum teste, qualquer coisa, tem que ter muito cuidado com o resfriamento da amostra. Porque às vezes a amostra, se for superaquecida, ela se destrói e não vai ter o resultado que se espera. Então, quanto maior a potência total, maior vai ser o problema com o aquecimento. Os métodos de detecção de raio-x. Para se detectar, a gente usa esses são os 4 principais métodos de detecção: as placas fotográficas, os detectores de gases, detectores de cintilação e o sólido semicondutor. As placas fotográficas, elas são os detectores mais simples que se tem. O raio-x induzem uma reação fotoquímica que é capaz de reduzir haletos de prata para prata metálica. Então ele sai da prata do Al1 para o Al2, ele vira prata metálica. E a intensidade dos raios-x determina o número de átomos de prata produzidos, que podem ser estimados a partir do escurecimento da película. Esse tipo de detector é muito utilizado para estudos de difração, porque ele revela com facilidade toda a figura de difração em uma única película. Então, todo o escurecimento dessa película mostra a figura de difração. Já os detectores de gases, a gente tem o contador Geiger, que ele é muito utilizado na espectroscopia de fluorescência de raio-x e no espectrômetros de difração de raio-x modernos. O contador Geiger, ele é preenchido com um gás inerte, geralmente o argônio. É aplicada uma alta tensão nele, que varia de 800 volts a 2.500 volts. Essa radiação vai para esse eletrodo central. E aqui, pela janela, entra partículas de material radioativo que, em contato com um gás inerte, elas são ionizadas e penetram no tubo. Quando elas entram que elas são ionizadas, entram em contato com o eletrodo central. Ao serem ionizadas, o gás inerte ele vai produzir uma amplificação dessa amostra. Então o contador o contador Geiger ele vai ter a amplificação interna muito grande. Então ele produz uma saída de 1 a 10 volts para uma amostra que seja pequena. Mas ele tem algumas desvantagens. Ele precisa de um tempo longo de descanso para o tubo voltar para as condições originais e a fazer uma análise boa. Ele precisa de mais ou menos 250 microsegundos. E ele só analisa ondas menores que um Armstrong. Então, se forem ondas grandes, elementos com comprimento de onda grande, ele não consegue analisar. Já o contador proporcional tem a substituição do gás inerte
que ele é trocado do argônio por xenônio ou criptônio, que são gases mais pesados e se ionizam com mais facilidade. Ele trabalha com a tensão mais baixa que o contador Geiger, e os impulsos produzidos pela radiação são diretamente proporcional à energia de radiação emitida. A vantagem dele é que o tempo morto, o tempo de descanso dele é de aproximadamente 0,2 microsegundos, bem menor que o contador Geiger. E ele também consegue fazer medição de ondas com comprimento longo. Acima de 10 armstrongs ele consegue medir. Os detectores de cintilação, eles possuem um cristal de iodeto de sódio, ativado com pequenas quantidades de talho. Então, a amostra entra por essa parte aqui, pela parte incidente, e vai passando pelos fotoelétrons. Eles vão sendo refletidos, essa amostra vai sendo refletida e amplificada. Então, o cristal presente no detector, ele absorve um fóton de raio-x e gera a emissão de um impulso de luz visível, por isso que é chamado detector de cintilação. E essa luz visível, ela é detectada no fotomultiplicador e sofre uma amplificação na ordem de 10 à sexta. Então ele consegue detectar os raios-x de elevada energia, os de comprimento de onda pequenos, justamente por causa dessa dessa amplificação que o sinal sofre. A gente tem também o sólido semicondutor. O sólido semicondutor, ele analisa quando os raios-x entram no equipamento, eles produzem elétrons que se movem até a banda de condução. Então tem a banda de condução em que ele entra em contato com o contador, e a corrente produzida, essa corrente que circula, é proporcional à energia dos raios-x incidentes. E como o processo de conversão da energia é muito eficaz, então os fótons de raio-x, um fóton de raio-x, ele produz um número muito grande de semicondutores. Então qualquer outro medidor não tem essa produção grande de energia. E a resolução teórica entre o raio-x e a resolução do dispositivo, a resolução teórica do dispositivo, ela é muito boa, porque ele utiliza um semicondutor como detector. Então ele consegue detectar pequenas partículas também. Agora a gente vai falar sobre os métodos de absorção. A gente vai falar sobre a interação do raio-x com a matéria, sobre análise com feixe de raio-x policromático, análise com feixe de raio-x monocromático e a determinação da espessura do filme. São 3 técnicas que usam o método de absorção. Os métodos de absorção, eles são análogos aos métodos de cromatografia, aqueles que a gente analisa pela cor, que ele absorve energia e elimina e libera uma cor quando volta para o estado original. Ele é um método bem simples. E o elemento que vai ser determinado tem que ser o único elemento pesado presente na amostra. Que a amostra tem que possuir baixa massa atômica. Porque os elementos pesados, eles absorvem muito mais o raio-x que os elementos leves, como carbono e hidrogênio, por exemplo. Então, esse método ele é muito utilizado para encontrar tetraetila de chumbo na gasolina, porque o chumbo ele é muito mais pesado do que os carbonos e hidrogênios.
E também é usado para encontrar cloro e outros halogênios pesados em compostos orgânicos. A interação do raio-x com a matéria, ela depende de propriedades atômicas e moleculares. Isso quer dizer que o número atômico o número atômico do elemento analisado é o que é importante para fazer essas medidas, porque se forem números atômicos muito pequenos, a absorção de raio-x não consegue. Mas ela é vantajosa, a absorção do raio-x, os métodos de absorção são vantajosos porque eles independem do estado físico ou químico. Então não interessa se a sua amostra é sólida, líquida ou gasosa, e também não interessa se o elemento que você está analisando, o elemento que você quer encontrar, por exemplo, se for o alumínio, se ele está na forma de alumínio puro ou na forma de composto com alumínio. Então o estado químico dele não interessa. Os métodos de a interação é determinada pela lei de Beer. E a probabilidade do raio-x ser absorvido é diretamente proporcional ao tamanho do comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, maior a probabilidade de absorção. Mas os elementos apresentam limites de absorção ou descontinuidade de absorção, que são zonas em que o raio-x não consegue ser absorvido pelos elementos. A lei de Beer, com ela a gente calcula a intensidade que o raio-x tem depois de passar pela amostra absorvente. Para isso a gente precisa saber a intensidade inicial do raio-x, o coeficiente de absorção mássica, que esse coeficiente é tabelado, o caminho que esse feixe percorreu e a densidade do material absorvente. Para calcular o coeficiente de absorção mássico, apesar dele ser tabelado, também pode ser calculado. O coeficiente de absorção mássico, ele é calculado... Ele é calculado usando a constante de proporcionalidade, que esse é um valor tabelado, a constante de Avogadro, a massa atômica do elemento absorvente, o número atômico do elemento e o comprimento de onda do raio-x incidente. E aqui existem os limites de absorção ou descontinuidade. O coeficiente de absorção mássico, ele pode ser considerado como a medida da probabilidade de uma radiação ser absorvida. Então, a probabilidade aumenta com o comprimento de onda. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um chumbo que tem um pico em K, que ele consegue absorver energia e liberar o elétron da camada K. E ele tem 3 picos na camada L. Já o cobre, ele só tem um pico na camada K. E o alumínio não apresenta nenhum pico aqui nesse gráfico. Isso quer dizer que ele não tem facilidade de expulsar elétrons de nenhuma camada. Porque o chumbo expulsa da K e da L em 3 níveis eletrônicos. E o cobre consegue expulsar um na camada K. O alumínio não consegue expulsar nenhum. A análise de raio-x com feixe policromático, esse é um método análogo à calorimetria. A colorimetria, desculpa. Esse é um método em que é possível ter variação de cores de acordo com o elemento. Ele é um método simples, mas ele só analisa elementos pesados. Ele não consegue analisar elementos leves. Os raios-x monocromáticos,
o feixe monocromático, para que se tenha um resultado satisfatório, ele também tem que ter somente elementos pesados, tem que ser analisado o elemento pesado da amostra. Então a amostra tem que ser composta por elementos leves e ter o único elemento pesado para ser analisado. Esse método oferece um certo grau de especificidade quando se usa a técnica de borda de absorção, que é quando as bordas, a região caracterizada, a borda é uma região caracterizada pelo aumento abrupto da absorção. Então a borda absorve muito mais do que a técnica de borda de absorção é quando a região da borda do elemento ela sofre uma abrupta absorção de raios e a energia absorvida é suficiente para retirar elétrons do átomo. O último método de absorção é a determinação da espessura do filme, que tem uma aplicação muito grande na indústria, porque essa determinação da espessura ela permite controlar desde a espessura de uma chapa de aço inteira até você determinar a espessura de uma película que vai ser colocada sobre outro material, por exemplo, uma película de estanho sobre o aço. A gente também tem os métodos de emissão. Então a gente vai ver as técnicas de emissão, a instrumentação e o tratamento de amostra. As técnicas de emissão, a mais importante delas é a espectroscopia de fluorescência de raio-x, em que se utiliza um feixe de raio-x com comprimento de onda suficientemente curto para bombardear a amostra e emitir raios-x característicos com comprimentos de onda maiores. Então, e a gente precisa dos raios-x primários para emitir os secundários. Esse método a gente consegue realizar uma análise qualitativa, que se baseia no comprimento de onda emitido, e uma análise quantitativa, que se baseia na intensidade da onda emitida. É um método muito sensível, porque ele detecta componentes em partes por 100 mil, com uma exatidão de 1% a 5%. Então ele consegue detectar uma parte de um elemento a cada 100 mil partes de um solvente, de alguma outra coisa que seja. Esse método ele tem uma especificidade muito grande, porque o raio X emitido pela substância é característico daquele elemento. Cada elemento emite um raio-x diferente. Ele é um método simples, porque os resultados dele independem do estado físico da amostra. Ele é um método não destrutivo, porque a amostra não sofre nenhuma modificação durante a análise. E é adequado para determinados elementos. Ele é muito adequado para elementos que têm um número atômico entre 22 e 55. Então, são elementos que estão entre o titânio e o césio. Para elementos leves ou pesados, ele tem que trabalhar em condições especiais e com menor sensibilidade. Ele não pode ser um equipamento tão sensível. Porque os elementos leves, eles emitem raio-x com comprimentos de onda grande e podem ser absorvidos por qualquer material, como, por exemplo, o ar dentro do equipamento. Mas, atualmente, há equipamentos que trabalham no vácuo. Então, como não tem o ar para absorver as ondas dos elementos leves, ele consegue analisar elementos tão leves como o boro, que tem um número atômico de 5. Então, é um elemento muito leve esse. Já os elementos pesados não são analisados com facilidade por esse método, porque os tubos de raio-x, eles não são capazes de gerar o raio-x com um comprimento de onda suficientemente curto, porque tem que ser curto para ter uma energia elevada, para arrancar os elétrons dos elementos pesados. A instrumentação. Esse é
a distribuição típica de um espectrofotômetro de fluorescência de raio-x. Nesse espectrofotômetro a gente tem fonte, tem o monocromador e o detector. Está aqui o detector aparecendo. A fonte geralmente é um tubo de raio-x. Os monocromadores são par de colimadores e um cristal analisador. E o detector pode ser um contador Geiger, um contador proporcional ou um semicondutor. No caso desse espectrômetro de fluorescência, o cristal analisador geralmente é NaCl ou fluorlítio, porque a distância do cristalino desses elementos possui magnitude adequada, que é mais ou menos 1 Armstrong. E para varrer todo o espectro da amostra, esse goniômetro gira lentamente o cristal analisador e, ao mesmo tempo, o detector com o dobro do ângulo. Então, o cristal analisador vai ter um ângulo e o detector o dobro desse ângulo, e eles vão ser girados junto com a mesma velocidade. No tratamento de amostra, a gente tem o caso das amostras líquidas, que são as melhores para serem analisadas pelo método de emissão de raio-x. E elas têm que ocupar uma camada, tem uma espessura que vai parecer infinitamente espesso para o raio-x que vai chegar, para o raio-x primário. Essa camada tem aproximadamente 5 milímetros de espessura. Os solventes, eles não podem apresentar átomos pesados, porque o átomo pesado absorve grande parte da radiação. Então, geralmente, os solventes são água. É a água o principal solvente. No caso da amostra sólida, a análise é mais complicada, porque tem uma dispersão produzida pelo formato, por tudo. Então, para determinar o grau de absorção ou dispersão, você tem que levar em conta o tamanho e a fórmula das partículas. Então, aconselha-se que essa amostra sólida seja pulverizada para se ter uma amostra com tamanho padrão e moléculas muito pequenas. E as amostras gasosas também podem ser analisadas, mas elas precisam ter uma concentração muito grande do elemento que você quer encontrar. Já os métodos de difração, a gente vai ver a interação do raio-x com a matéria, o método do cristal único e o método do pó cristalino. A interação do raio-x com a matéria no método da difração, ele segue a lei de Bragg. Então, aqui a lei de Bragg que diz que a distância percorrida a mais pela onda, na interferência, ele tem uma interferência construtiva, as ondas. Então, ele vai ter um reforço nessa onda. Então, o feixe incidente, temos a diferença entre a distância interplanar, que é a diferença entre os planos da matéria que está sendo analisada. Então, tem o feixe incidente, ele vai bater nessa matéria e vai ser difratado. Então, a dispersão, ela é fundamental para a difração. Porque na dispersão, a gente tem que os elétrons que estão no caminho do feixe do raio-x, eles são forçados a oscilar com a mesma frequência que a radiação primária, e eles atuam com pequenos osciladores e emitem uma radiação na mesma frequência que a radiação primária em todas as direções. Então, a soma das ondas dispersadas produz uma onda reforçada que se move em determinada direção e uma frente de onda fora de fase, que vai se mover em outra direção. Então, essas ondas refratadas, as ondas difratadas, elas foram difratadas pelo plano cristalino, e cada substância cristalina forma uma figura de difração diferente.
É uma impressão digital da estrutura atômica e molecular do elemento. O método do cristal único, a gente faz a análise a partir de um cristal relativamente grande. Ele vai ter um tamanho de 0,05 a 0,5 milímetros. Então, ele é suficientemente grande para você conseguir ver a olho nu. Usa-se raio-x monocromático para fazer essa análise. E a distribuição fotográfica que se obtém da amostra é uma série de pontos ou manchas que correspondem à reflexão da radiação produzida pelos átomos da estrutura cristalina. Então, a gente consegue analisar compostos orgânicos e inorgânicos, exceto os mais simples. Tem que ser compostos com estrutura mais complexa. Já o método do pó cristalino, a amostra cristalina ela tem que ser pulverizada. Por isso que se chama método do pó. Aquela amostra que era sólida inteira, grande, vira um sólido pulverizado muito fino, uma poeirinha. Os diferentes cristais na amostra, eles se encontram em todas as orientações possíveis diante do raio-x. Então, o raio-x vai ser difratado em várias direções, melhorando a análise. Então, ao invés de se terem pontos, como se tem no método do cristal único, a gente vai ter cones contínuos de raios difratados. Então, a gente tem um espectro muito mais amplo. É isso e muito obrigada pela atenção.